O Tranca-Rua das Almas, ele tá na Quimbanda e também na Umbanda, ou é porque era esse que era Candomblé? Não, então, na verdade, assim, existem linhas de Exus e egrégoras. O que que é uma egrégora? Quando você adentra um terreiro, aquele terreiro veio de algum lugar, né? Ele tem uma egrégora anterior. Como você junta espíritos afins, né? Então você tem linhas de Exus Tranca-Rua, Marabô, Pombagiras, só que são, digamos que grupos, famílias. Isso que a gente fala que é uma egrégora, sabe? É um conjunto, uma família espiritual dessas entidades que se afinizam por questões energéticas ou de ligações, tá? Ancestrais. E eu passei até alguns problemas, né, nesse sentido com o Tranca-Rua, de ele baixar em terreiro, ele apontar a mão apontar o dedo na cara da mãe de santo ou do pai de santo, mandar fechar terreiro, e tomar obé, que eles chamam, né, que é a faca da mão do pai e da mãe de santo, Isso, não você deixar matar o bicho. incorporado É nele. incorporado, era meio Exu, eu tava inconsciente. Eu comecei a ter problemas nesse sentido, até que eu cheguei numa casa de candomblé que era de Queto, e pela tradição deles, quando você raspa ou se inicia no orixá, tem que ficar 1 ano sem o seu Exu vir, na tradição deles. E eu não concordava com isso, e meu Exu também não. O Exu falou, eu vou vir. A mãe de santo falava, não, não vai. Falou, eu vou, você não manda em mim. E ele vinha só quando você tava lá ou no dia a dia ele incorporava? Não, em ocasiões, não acontece assim, se você tá andando na rua e você incorpora alguma coisa, né, que te coloca em perigo, ou alguma coisa assim, você não tá incorporando nem Exu, nem Pombagira, você tá incorporando Quiumba, que é um espírito morto, mas é uma alma penada que tá por aí. Se você é um médium, você não se protege, não cuida da sua mediunidade que você pediu para ter, você, antes de nascer, você é uma porta aberta, entra quem quer, né? Então perde esse controle. Esse é um problema de quando você tem isso também, você não mantém a sua energia ou as suas entidades também perto de você, né? E teve um dia que foi derradeiro que ele veio, ele ressuscitou o bicho morto, falou um monte pra mãe de santo, enfim. E aí eu comecei a procurar, e todo mundo me falava da Quimbanda, né? Teve uma festa de Exu e Pombagira no terreiro, eu recebi o seu Tranca-Rua, e depois muita gente do terreiro veio me procurar, falar, meu, fala a verdade, você veio da Quimbanda, né? Eu falei, mas nunca fui na Quimbanda. Não, teu Exu é de Quimbanda, cara, é impossível. Meu, é uma corporação de Exu de Quimbanda, ele é muito, perdão, ele é muito sinistro, ele é da Quimbanda. Mas eu até então nunca realmente tinha ido na Quimbanda, mas me interessava muito, porque como lá atrás eu já tinha dentro de mim que eu não concordava com essa administração cristã, entre aspas, fazia muito sentido para mim eu conhecer o outro lado, né? O que seria o inverso. E eu acabei encontrando, né, a Dianda Quimbanda, que é a casa do Inganga Marcelo Balido, que veio no Planeta Podcast. E ao contrário das outras casas, quando o meu Exu se manifestou, ele falou que aqui e lá era o lugar dele, que agora ele tinha chegado na Quimbanda. E eu comecei a entender algumas coisas, por exemplo, o Exu de Quimbanda, igual o meu, ele incorpora na Umbanda? Quando eu fui na Umbanda, ele incorporou, mas ele não estava na sua forma plena. E aí a gente começa a falar das diferenças entre Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O Exu de Quimbanda, o pessoal fala, é um Exu mais forte. Mas é porque, na verdade, ele não tem limites. Na egrégora de Quimbanda, o Exu ele está em sua força plena. Ele não tem a limitação de não... Ter corpo. Na verdade, não é ter corpo. Ele não tem a limitação de seguir certas regras, né? De, por exemplo, um terreiro de Umbanda ou determinado terreiro de Candomblé, dependendo da linha que segue. A linha é Quimbanda pura. Então, se ele tiver que descer num local mais profundo, vamos colocar, do inferno, ele vai descer. Se ele tiver que andar aqui, ele vai andar aqui. Na Quimbanda, Exu e Pombagira são rei e rainha, né? Ali é a força plena deles. Então você vai no terreiro de Umbanda, por exemplo, eles vão falar, o cavalo é o médio, né? Ah, meu cavalo, o espírito falando, meu cavalo, quer dizer, o médico tá me incorporando. Na Quimbanda não tem isso. Na Quimbanda tem cavaleiro e tem Amazonas. Então a gente não bate cabeça na Umbanda, na Quimbanda, como faz, por exemplo, no Candomblé, a gente não se ajoelha, se humilha, não tem isso. É uma relação muito de igual para igual.
né? E quando você vai evoluindo dentro do culto, a sua entidade também vai ganhando posição dentro daquele culto. Como eu estava te explicando no início, eu evoluí, hoje eu sou um sacerdote de Quimbanda, sou um Tata Quimbanda. O meu Tata Quimbanda que a gente fala, o Tata Balido, o Tata Marcelo, ele não é mais Tata, que ele não liga, na verdade, de você falar com ele, mas é tratado dessa forma, mas ele já é um Inganga. A entidade dele também acompanha, a frenteira dele também o acompanhou nessa evolução, também ganhou posição, também ganhou poder. Então, essa é uma diferença grande. No candomblé se cuida de Exu e Pombagira? Sim. Da maneira do candomblé, mas cuida. Então eles cuidam, por exemplo, o Exu é escravo do orixá tal, o Tranca-Rua é escravo do Ogum, porque é Exu catiço. Na Quimbanda não existe isso, não existe Exu catiço para nós. Existe entidade Exu e Pombogira. E digo mais, muitas vezes, né, e eu vou explicar a origem mesmo da Quimbanda, você vai entender melhor, o Exu a Pombagira, ele fala pra gente, vocês me chamam de Exu, vocês que colocaram esse apelido em mim, né? Mas a diferença mesmo entre a Quimbanda e o Candomblé é isso. O Candomblé ele é o culto voltado ao orixá, de origem iorubá, no caso do Candomblé Queto. No caso do Candomblé da nação Jeje, ele cuida de Vodum. No caso do Candomblé agora, ele cuida de Inquícia, porque tem uma raiz banto. Então, essas diferenças dos três principais ramificações do Candomblé aqui, tá, no Brasil. Aliás, o Candomblé, né, só para explicar, o Candomblé só existe no Brasil. Não existe Candomblé em outro lugar do mundo. Quando começou a diáspora africana, jogou todo mundo dentro da senzala, primeiro os bantos, depois vieram os outros povos, mas fez aquela mistura dos negros aqui, e eles foram desenvolver uma forma de cultuar os seus orixás, os seus inquices, os seus voduns, como mais próximo possível eles poderiam cultuar como faziam na África. Então nasceu essa religião candomblé. Candomblé é 100% brasileiro. E cada casa vai cultuar de um jeito. É igual na Quimbanda. Existem diversas ramificações de Quimbanda nossa, que é a Quimbanda Congo-Angola. Existe a Quimbanda Luciferiana, a Quimbanda Nagô, existe agora a Quimbanda Jeje, que eu vi, Quimbanda Malay, agora tem uma outra vertente que chama Quimbanda Malay. Tem diversas Quimbandas. Quimbanda Congo-Angola. Congo-Angola. Tem a Quimbanda, a Luciferiana, por exemplo, ela já incorpora na sua essência elementos da Goécia, da magia europeia propriamente dito. A Quimbanda Mussurumbi, ela é traçada, aliás, a Quimbanda Xambá, ela é traçada com uma raiz de candomblé. Então você vê um Ogum na porta do terreiro, eles tocam para orixá, né, porque veio de um candomblé Xambá na década de 60, mais ou menos, né. E o que aconteceu foi que depois do senhor Zélio, né, que realmente ele expôs a Umbanda mais para o seu ápice, ele era kardecista, mas ele trouxe novos elementos da Umbanda e divulgou mais aqui no Brasil. A imagem da Quimbanda ficou muito com a Quimbanda é tudo que não presta, a Umbanda é a luz. E durante esse processo, muito mais recente, veio o Rubens Saraceni, que escreveu vários livros sempre nesse sentido. A Quimbanda, a magia, da luz, né? E hoje você vê terreiros, né, de Umbanda com viola, com flauta, tocando pra Exu. Né? Então acho que perde muito da raiz.